no seu coração para que haja mudanças. Amém? Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a chave da aliança. Estamos falando de aliança de sangue. E há muitas histórias, né, da igreja, do andamento da igreja. Mas no século XIX houve um grande missionário chamado David Livingstone. E ele trabalhou basicamente, saiu da Inglaterra e foi trabalhar como missionário na África. E diz que ele ficou um bom tempo sem dar notícias. E como ele ficou um bom tempo sem dar notícia, algumas pessoas que o conheciam foram em direção dele, foram à África, investiram para achar esse missionário. Quando o acharam um tanto enfraquecido, meio doente. E ele ali começou a contar do que tinha acontecido. Mas também se via que aquele povo estava recebendo a palavra de Deus. E estava havendo mudanças. Mas quando perguntaram para David Livingstone por que ele estava tão assim, de um certo modo enfraquecido pelas doenças, estava magro, comendo mal, mas ele falou que havia feito uma aliança com um dos chefes tribais ali. Aquele tradutor, o intérprete dele disse: é melhor tu fazer uma aliança. E ele fez essa aliança, e foi uma aliança de sangue. Ele cortou o seu pulso junto com esse chefe, e eles cortaram o pulso um ao outro e misturaram esse sangue. E depois passaram pólvora justamente para que ficasse marcado aquela cicatriz e eles pudessem lembrar de que houve uma troca. E nessa aliança de sangue havia um compromisso entre eles, que os bens de um seria para o outro e os bens de um para o outro e vice-versa, e eles guardariam um ao outro, protegeriam um ao outro com a própria vida. E para celebrar essa aliança, ele entregou o único bem que ele tinha, que era uma cabra, e que ele dependia daquele leite. E em troca, o chefe tribal deu para ele a ponta de uma lança. E alguém poderia dizer, mas porque olha o que ele ganhou, o que ele pagou e olha o que ele ganhou. Mas David Livingstone continua dizendo o seguinte, que agora era diferente, ele não tinha cabra. Mas quando os outros índios viam ele com a ponta da lança do chefe, todos faziam o que ele queria. Todos aceitavam e paravam para ouvir a mensagem do Evangelho. E todos o respeitavam, porque ele tinha uma aliança com aquele chefe tribal. Foi isso que garantiu a David Livingstone falar a tantas tribos e ganhar tantas almas para Jesus lá na África. Estou falando do poder da aliança. Isso é uma aliança terrena, uma aliança humana, mas a aliança que nós temos com Deus através de Jesus é infinitamente maior. Aleluia! E como diz em Jeremias, farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Então diga para o teu irmão, Deus tem uma aliança permanente com você. E Ele não vai deixar de fazer o bem para você. Mas toda aliança, para a celebração de uma aliança, exige troca. E estava pensando primeiro, o que Deus ganhou para que houvesse mudança, para que celebrasse essa aliança. O que Deus ganhou? O que você acha que Deus ganhou? Pensa um pouquinho. O que nós temos para dar para Deus? O que seria para nós o nosso maior bem para podermos dar a Deus? Porque Ele deu o maior bem dele. Ele deu o seu Filho unigênito. E como diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Continua pensando aí, daqui a pouquinho eu vou voltar a isso. Mas antes eu preciso falar, e já tenho falado aqui em alguns domingos, lemos alguns textos de Hebreus nos domingos passados, em que falamos de alianças antigas que Deus fez. Deus fez uma aliança, por exemplo, com Adão. Mas essa aliança não foi
permanente, porque ela foi quebrada. Deus fez aliança com os patriarcas através da lei, e ela não foi permanente, porque o homem quebrou a lei. Mas o que fazia o homem sempre quebrar as alianças? E o que é quebrar a aliança? É não cumprir a parte do contrato. E quantas vezes a humanidade, todos aqueles que vieram antes de Cristo, sempre quebravam a aliança. Nunca respeitavam a aliança que Deus fazia com eles. Tanto que nós lemos em Hebreus, e Deus disse que faria uma nova aliança. E como nós lemos ainda há pouco, que o Senhor faz hoje uma aliança permanente conosco. Uma aliança que não pode ser quebrada. Uma aliança que não pode ser violada. Mas como, pastor? O que aconteceu de diferente com os homens diante de Jesus? Que diferença nós temos hoje daqueles que andaram no Antigo Testamento? Que diferença? Qual é esta chave dessa aliança? E o que Deus ganhou de nós nessa aliança? E o que Ele espera que nós entreguemos nessa aliança? Para que essa aliança seja permanente para conosco. Do ponto de vista, ela é permanente com os homens. Mas em muitos ela não se torna real. Porque nós não entregamos a nossa parte nessa aliança. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, Rafa, coloca aí. O que Deus ganhou? O que Deus ganhou nesta aliança era o que Ele mais queria. Provérbios 23, 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. O profeta Amós ainda escreveu: filho meu, dá-me o teu coração. Você está me entendendo qual é a nossa parte para que a aliança funcione? Qual é o nosso presente para Deus? É o nosso coração. E o que significa o nosso coração? São os nossos anseios, são as nossas necessidades, é o que de fato nós somos. O que acontecia nas antigas alianças, e o que Deus mais queria, é que o coração daqueles que Deus criou, moldou e formou, fosse para o seu Criador. Mas o homem insistia em se distanciar de Deus e encher de outras coisas os seus corações. No deserto, Deus estabeleceu a aliança da lei, e a certa altura Ele disse: eu não vou ficar mais lutando com vocês. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Quem quer um coração de carne? O que é o coração de carne? É o coração que é sensível a Deus. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós entregamos o nosso coração para Ele, porque é o que Deus mais quer. Diga para o teu irmão: o que Deus mais quer é o teu coração. Tem gente que entrega o seu coração para o dinheiro. Tem gente que entrega o seu coração para as pessoas que não vão cuidar e por isso se machucam e se decepcionam. Tem gente que entrega o coração para a fama e no auge da fama percebe que não vai dar em nada e acaba se suicidando. Você sabe disso, é só ver um pouquinho de jornal, de revista aí, você sabe. Pessoas correm atrás do vento, entregam seus corações às coisas mais frágeis. E o que o diabo faz quando as pessoas entregam os seus corações para isso? Ele as destrói. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E como ele mata e rouba e destrói? Quando o coração está endurecido, quando o coração foi entregue para outras coisas senão Deus. Primeiro lugar é para Deus. Isso sempre foi desde o início, sempre será assim e não há mudança nisso.
E o Senhor continua a dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Alguém pode dizer: mas meu coração, pastor, isso é muita coisa. Mas Ele quer que você dê o teu coração de pedra, para Ele te dar um coração de carne. Antes de Jesus, antes desta aliança permanente, o homem até tinha a lei de Deus, tinha a palavra de Deus, os ensinos de Deus, mas ele sempre dava um jeito de burlar, dava um jeito de torcer a lei de Deus, e diz a palavra que a lei estava como que enferma, estava doente, que o homem sempre dava um jeitinho. E a gente sabe, né? Para tudo se tem um jeitinho. E a palavra sempre era distorcida, e o homem continuava errando. Esses dias, há muito tempo, acho que eu contei uma ilustração aqui, mas queria repetir ela para que a gente entendesse. Diz que o sujeito tinha um porquinho de estimação, ele gostava tanto daquele porquinho. Ele dava banho, botava perfume, botava um lacinho, botava aquele perfume, o porquinho ficava cheiroso, como ele gostava daquele porquinho. Mas ele tinha que cuidar, porque toda vez que tinha uma frestinha, a porta aberta, o porquinho corria para fora e se atolava no chiqueiro. E ele vivia dando banho, botando perfume do porquinho, tratando o porquinho. E um dia ele chegou para um amigo: eu não aguento mais, para mim tem sido um sofrimento. Eu gosto tanto desse porquinho, mas ele está sempre sujo, eu não posso ficar com ele, não posso botar dentro de casa. E esse amigo disse para ele: só tem um jeito. Tem que fazer uma cirurgia com esse bicho aí. Tem que pegar e tirar o coração de porco. Faz o seguinte: pega uma ovelha, tira o coração de ovelha, coloca no porco, e tira o do porco e coloca no ovelha. É o único jeito desse porco poder ficar em paz dentro de casa, sossegar. Quando nós tínhamos um coração duro, nós não nos sujeitávamos a Deus. Dávamos um jeito de torcer a lei de Deus e botar aquela máscara de religião e fazer de conta que estava tudo bem. E era isso que Deus não suportava mais. Então Ele tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Aquilo que antes parecia ser impossível seguir, aquilo que antes parecia impossível obedecer, Ele trocou. E agora, como a palavra diz, Ele escreveu a sua lei nesse coração de carne. Mas para que nós tenhamos o coração de carne, amados, é essencial que entreguemos o coração de pedra. Sabe, amados, na aliança da cruz, Deus nos deu um presente. Quem quer esse presente aqui? Todo mundo quer, né? Não sabe o que tem aqui dentro. A salvação e esta aliança com Ele na cruz nos trouxe um presente. E muitas vezes nós recebemos esse presente e passamos a nossa vida toda com o presente assim. Andamos para todo lado, às vezes passando necessidades, passando angústias, mas sempre com o presente na mão. Mas nunca abrimos o presente que Ele nos deu. Nunca entendemos direito a aliança que Ele fez na cruz. A gente acha bonito, às vezes até tomar ceia, quando pensa: sou salvo. Mas muitas vezes nós não desfrutamos dos benefícios dessa aliança, a qual Jeremias nos deixou ali escrito. É uma nova aliança, uma aliança permanente em que não vai nos faltar nada e o Senhor sempre vai estar predisposto a nos fazer o bem. O problema é que nós desconfiamos de Deus. E às vezes nos falta fé para abrir o presente. O que será que tem dentro desse presente? Estou usando aqui um método didático. Jesus fazia muito isso. Ele fazia a gente olhar as sementes, os peixes, olhava as coisas, para que a gente gravasse. O que será? Quero contar uma parábola aqui agora. A parábola do presente, da salvação, da aliança.
E muitos de nós passamos a nossa vida inteira, às vezes dentro de uma igreja, ou mesmo até falando de Jesus, e nunca abrimos o presente. E nunca sabemos o que Deus tem reservado para nós nessa aliança. Você quer saber o que tem aqui dentro? Acho que vocês não querem, não vou mostrar não. Quer mesmo? O que será que tem aqui? Sabe, amados, é uma chave. Na vida cristã, lá na cruz, o Senhor nos deu um presente. Dentro desse presente existe uma chave. Você sabe qual é a chave? Eu já falei aqui. A chave é um novo coração. A chave que nos faz ser herdeiros das bênçãos de Deus é um novo coração. Nas alianças antigas, Deus falava, mas eles não davam o coração ainda era duro. Deus falava, eles ouviam, mas não obedeciam. Mas agora eles têm uma chave nessa nova aliança. Essa chave que vai garantir vitória aos meus filhos é um novo coração. Um coração sensível a Deus. E esse coração está à disposição de todos aqueles que trocam o seu coração de pedra por um coração de carne. O Senhor está pronto para dar esta chave. Amém? Nós ganhamos essa chave. O que nós ganhamos? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, um coração sensível a Deus. Deixa eu só perguntar, quem é que tinha ódio de crente, pavor de igreja evangélica? Levanta a mão. Ele tinha ódio, horror, não se podia suportar. Levanta a mão bem alta aí. Isso é um milagre de Deus. Você que antes odiava com o seu coração de pedra, Deus te trouxe para cá e hoje você grita, glória a Deus, aleluia. Dá o teu dízimo, oferta, canta e não está nem aí para o que vão falar. Porque você descobriu um estilo de vida, você encontrou com o Senhor e isso abriu os teus olhos e você começou a ter vida e vida em abundância. Não é mais uma teoria. Na antiga aliança tudo parecia uma teoria, tudo era escrito, era teórico, mas na nova aliança nós podemos sentir isso e viver isso, porque Ele transforma de fato a nossa vida. Ele cancela uma história de derrotas e fracassos e na nova aliança Ele nos dá um novo coração, um coração sensível, um coração de vencedor. Amém? Quem tem coração de vencedor aí? Aleluia! Você já entregou o teu coração de carne, por isso, ou melhor, teu coração de pedra, por isso você tem o coração de carne. E se você não fez isso ainda, meu amigo, meu irmão, faça isso hoje. Eu me perguntei, muitos aqui tinham ódio, pavor de crentes. Quanta coisa você deve ter falado de crente e de pastor. E hoje você está aqui. É só um milagre de Deus que faz isso, meu irmão. Porque Ele mudou os teus pensamentos e os teus sentimentos. Aconteceu algo que Ele tirou aquele coração de pedra. Você entregou o coração de pedra e Ele te deu um coração de carne. Um coração de vencedor. E o que nós ganhamos nisso? Além de receber um coração de carne. Com o novo coração, nós somos mais do que vencedores. Amém? Pode colocar aí, Rafa. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o que nós vencemos? Nós temos, o cristão tem 3 inimigos básicos. A questão não é só o diabo? Não é só o diabo. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e temos o pecado. A questão de vencer o diabo,
Muitas vezes o inimigo tem nos feito fazer e pensar que somos fracos. O inimigo consegue muitas vezes vencer aquele que tem o coração de pedra, porque ele vai sempre se sentir inferior ao inimigo. Mas quando nós temos um coração de carne, amados, Deus nos faz vencer o inimigo. Tem gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Inimigo não é, também amigo não é, né? Mas tem gente que coloca o diabo como rival de Deus. O que é um rival? É aquele que pode competir, está no mesmo nível. Deus está muito acima. E na verdade o diabo não é inimigo de Deus nesse sentido, que a palavra diz que o diabo é nosso adversário. E olha o mistério. A palavra diz que Deus nos criou um pouco menor que os anjos. E de glória e de honra Ele nos coroou. Amém? Menor temos nós homens, depois os anjos, depois subindo veio os arcanjos, depois os querubins, depois os serafins e os outros que a gente nem sabe. Que a Bíblia fala. Existem outros tantos. Mas nós estamos mais inferiores aos anjos. E o nosso inimigo é um querubim decaído. Então, na hierarquia, querubim, arcanjo, anjo e homem. Tecnicamente, nós somos inferiores a ele. Mas quando nós recebemos um novo coração, nós somos mais do que vencedores. E nós podemos pisar serpentes e escorpiões. Quando nós nos sujeitamos àquele que nos deu um novo coração, amados, antes nós éramos rebeldes, e porque éramos rebeldes, nós não vencíamos. Porque nós não nos sujeitávamos a Deus, tínhamos um coração de pedra, e por isso perdíamos o tempo todo. Éramos derrotados. Antes de entregar o nosso coração para Jesus, a situação do homem que não entrega o coração de pedra é uma situação de fracasso e de derrota. Tá que nem prego, sempre tomando na cabeça. Acho engraçado, né? Mas tem gente que é assim. Apanha de todo lado e acha que tá bom. Ainda é capaz de dizer o desplante, de dizer Deus que é assim. O que a palavra de Deus diz é que para aqueles que entregam para Ele o coração de pedra e recebem o coração de carne, é que Deus nos dá poder para vencer o inimigo. Sujeitai-vos a Deus. Como que nós vamos nos sujeitar a Deus? Porque nós temos hoje um coração de carne. Porque o Senhor nos deu um novo Espírito. O Espírito Santo está sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E quando nós temos esse coração quebrantado, esse coração submisso a Deus, diz a palavra, está escrito ali, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Coloca a outra, Rafa, está atrasado. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente tem um novo coração, a gente pode se submeter a Deus. Mas mesmo enquanto com um novo coração, muitas vezes por não conhecer a palavra, nós nos consideramos inferiores. Diga para o teu irmão, você não é inferior ao diabo. Porque o poder de Deus está na sua vida. Você tem o coração de carne, você tem o coração de Deus posto em você quando você se entregou a Ele. Mas muitas vezes o diabo vai fazer você pensar que você é fraco e você não pode se levantar e você está condenado. A tua força, amado, está em se sujeitar a Deus. E a boa nova da aliança é que hoje com o coração de carne nós podemos nos sujeitar a Deus. Não é difícil não. Tem muita gente dizendo, é difícil. É difícil ser cristão. Algumas interpretações distorcidas da palavra. Tem gente, é difícil ser cristão. Porque olha, a porta é estreita. A cruz é pesada. E não foi nada disso que Jesus quis dizer.
Na verdade, ele quis dizer que a porta é estreita por uma razão só. Porque só há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Não é religião, filosofia, crença, qualquer outra coisa. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. E este é Jesus Cristo, o homem. É por isso que a porta é estreita. Não é por outro motivo. Colocaram na cabeça da igreja dos dias de hoje que é difícil vencer o diabo, que a gente não pode vencer o diabo. Mas esse livro me diz que a aliança de sangue feita na cruz me garante o direito de resistir ao diabo e ele tem de fugir de mim. O diabo tem que fugir de todo aquele que tem um novo coração. É o que está escrito aqui. Mas tentaram colocar na nossa cabeça que nós somos fracos, que nós não conseguimos lutar contra o diabo, que tudo é difícil. Jesus disse que a carne é fraca, o espírito está pronto. Mas isso não quer dizer que nós não temos chance. Ele deu a solução. Orem e vigiem. Mas a gente sempre foca no negativo, que está fraco, que não vai dar. O que a gente mais ouve dos crentes, dos fiéis, às vezes, ó pastor, ora, o inimigo está cirandando. Problema dele, eu sou mais do que vencedor, ele vai cair. O diabo se levanta para uma coisa, amados, para cair. Porque Jesus, ali na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente para você ser um vencedor. O problema é que nós não nos apropriamos da vitória, dessa herança, da nossa parte da aliança, daquilo que Deus nos deu. Nós entregamos o nosso coração e Ele nos deu vitória. Mas parece que muitas vezes não estamos acreditando nisso. E muitas vezes estamos apanhando do diabo. Mas, amados, se sujeita a Deus. Como diz o texto, se submetam a Deus. Comece a resistir ao diabo, sim. É possível você resistir ao diabo. Não porque você é você, mas porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Quando o inimigo vê o sangue do Cordeiro sobre sua vida, ele tem que retroceder. Amém? Quando o inimigo vê o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, porque você foi marcado com esta aliança, você aceitou a obra da cruz, por isso o sangue de Cristo está sobre você. E nada, absolutamente nada, pode resistir ao poder de Cristo Jesus, manifesto através do seu sangue ali na cruz. Os demônios temem e tremem diante do Cordeiro Santo, do sangue do Cordeiro Santo. Você tem esse sangue sobre a tua vida, meu irmão. Você que fez aliança, você tem que crer no poder desse sangue sobre sua vida. E quando você se sujeita, e você se sujeita a Deus por uma única razão, porque Ele te tirou o coração de pedra e te deu um coração de carne. Mas creia que você recebeu um coração de carne. Tem gente que já entregou o coração de pedra, mas não acredita nisso. Muitas vezes se deixa endurecer. Nós recebemos vitória sobre o diabo e todos os seus demônios. Amém. E nós precisamos viver essa verdade que a aliança nos traz. Nós podemos resistir ao espírito da enfermidade, da miséria, mas antes de tudo nos sujeitamos a Deus. Obedecemos ao Senhor, nos curvamos diante dEle, para que a palavra da aliança tenha efeito em nossa vida. Amém? Que outra vitória o Senhor nos deu? 1 João 5,5 nos fala de que vencemos o mundo. O que é o mundo, afinal de contas? O planeta. Não, não é isso, queridos. A Bíblia fala. É o sistema em que esse mundo vive. Esse mundo não tem nada de bom para nós. Pastor, não é bem assim. Tem tanta coisa boa. Muitas vezes o inimigo tem nos feito pensar que nós precisamos desse mundo. Você precisa desse mundo? Nós estamos nele, mas nós não precisamos dele, porque nós temos uma herança eterna lá.
problema é que muitas vezes nos escravizamos por esta maneira de viver desse mundo. É isso que eu quero dizer. Um mundo materialista, egoísta, egocêntrico. E nós começamos a andar como eles às vezes. Esquecemos da aliança que temos e Paulo nos lembra. Não vos conformeis, não sejam iguais a eles, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus nos deu um coração de carne, Ele nos fez ser sensíveis a Ele e a depender dEle, não depender do mundo. Porque o mundo passa e tudo que há no mundo passará, mas as palavras dEle permanecerão para sempre. Elas que nos alimentam, que nos sustentam e nos fazem ser luz no mundo de trevas, no mundo de miséria, no mundo de horrores, nós continuamos de pé. Como a palavra diz, uns se levantam e caem, mas nós continuamos de pé. Como a palavra diz, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aleluia! Porque o Senhor é conosco e nós podemos vencer esse sistema. Nós não podemos nos corromper, não podemos andar como esse mundo anda, porque nós temos uma nova mentalidade, porque nós temos um novo coração. Nós não cremos que esta forma de vida vai mudar a natureza humana. Mas a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que não creem, é o poder para a salvação do homem. Para a mudança desse mundo de misérias. Você acha que algum político vai resolver isso? Você acha que alguma filosofia nova vai mudar isso daí? O mundo vai daí de mal a pior, queridos. Só Jesus pode mudar. A minha experiência, talvez você que é mais jovem, talvez ainda tenha essa falsa ilusão. Mas vai chegar um dia em que a ficha vai cair. Depois que a gente vive um pouco, amado, a gente percebe. Porque entra ano, sai ano, passa décadas. E o homem continua o mesmo. Sempre egoísta, corrupto, afastado de Deus. Porque o coração de carne, ele é enganoso. Diz a palavra que o coração de carne, ou melhor, coração de pedra, ele é enganoso e corrupto. Ele sempre se desvia e se inclina para aquilo que é mal. E o coração daqueles que estão sem Jesus é um coração assim. E nós não podemos nos inclinar para estas coisas. Nós temos a chave. A chave é um coração de carne que o Senhor já colocou à disposição da gente. E a gente tem que crer. E com esse coração de carne nós vencemos o diabo. Com o coração de carne nós vencemos o mundo. É por isso que João escreveu lá em capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, é aquele que tem um coração de carne, aquele que entregou o coração de pedra e não mais confia neste mundo. Esse mundo tem algumas coisas que nós podemos fazer uso, tem. Mas nós não dependemos e nem precisamos desse sistema. Nós optamos por Cristo e pelo cristianismo, que não é uma religião, mas acima de tudo é um estilo de vida. É um estilo de vida depender desse livro. É um estilo de vida depender do Deus Todo-Poderoso e falar com Ele, andar com Ele. É um estilo de vida vir à igreja, não para esquentar banco, mas para cada dia mais ter a nossa mente e o nosso coração transformado. Para andar lado a lado uns com os outros e aprender uns com os outros, crescer uns com os outros. Entregar a 10ª parte dos nossos ganhos para Deus. Isso é estilo de vida, amados. Eles acham que a gente é louco. Mas nós somos loucos por Jesus, porque Ele nos deu um coração de carne. E quando a gente entende que esse é o melhor estilo de vida, que é o estilo de vida que Deus preparou para os seus filhos, que nos faz ser mais do que vencedores. Amém?
Por último, o Senhor nos fez vencer o pecado, não por último, o que é menos importante. Todos esses inimigos nós enfrentamos o tempo todo. No dia o pecado vem, como diz aquela música do Tales, né? As propostas vêm, mas a gente que tem um coração de carne, eu escolho Deus. Mas também o inimigo tem nos feito acreditar que somos mais carne que qualquer outra coisa. Porque quando Jesus disse, orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitos cristãos têm vivido de uma maneira derrotada e fracassada. Nós estamos trabalhando na escola de líderes nesses dias e reforço o convite. Você que tem uma função na igreja, você tem o dever de estar aqui na terça-feira. Independente se você vai ou não trabalhar com células. Tem que estar aqui na terça-feira. Para que você possa crescer, para poder abençoar os outros. E quem ainda não tem nenhuma função e quer servir a Deus, venha também. Então a reunião de terça-feira à noite aqui é muito importante. É uma reunião de crescimento. É uma reunião de avançarmos, amadurecermos na fé. E voltando aqui. E temos falado muito sobre santidade. Nos dias de hoje é muito comum vermos nas igrejas desunião. Vermos um desânimo dos fiéis. Um mundanismo. Tudo isso é consequência da falta de santidade. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu tenho ouvido algumas coisas dos crentes, de maneira geral, que me assusta. Que a maioria dos crentes hoje acostumou a pensar que somos pecadores. E de fato nós somos. Mas Paulo diz que lá em toda a carta aos Romanos, ele fala que a nova natureza, o novo coração de carne não nos faz mais pecadores. Ao invés de pecadores, nós somos justificados. É diferente. Diga para o teu irmão, você não é mais pecador se você tem um coração de carne. Você é justificado. O sangue da aliança garante que você não mais vive no pecado. Aí tem gente que diz, pastor, eu não sou perfeito. Esses dias eu postei no Face até para dar uma cutucada, para as pessoas pensarem. E eu vi os mais diversos comentários de alguns irmãos dizendo, eu aprendi, pastor, que na Bíblia está escrito que o justo peca até 7 vezes por dia. É difícil, né? Mas sempre uma situação assim, hipotética, que não dá. A pergunta que eu lancei, é possível um cristão viver sem pecar? O que você acha? Quem acha que é possível? Quem acha que é impossível? Quem não acha nada, porque não trouxe os braços, porque está aí parado, não acha nada, está em cima do muro. Cuidado, não fica em cima do muro, quando a destra cai. O cristão precisa ter opinião, precisa saber o que quer e o que não quer. Quando a gente não tem opinião, é porque ele não sabe. E a pior coisa é que quando a gente não sabe, a gente é enrolado e enganado. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior das escravidões, melhor, é a ignorância. É não conhecer, é não saber. Se você não sabe, não conhece, qualquer um te enrola e te carrega para um buraco e você não sabe. Mas quando você busca conhecer a palavra, você não é enrolado. Quando você sabe, você não é enganado. Quando você se firma na verdade. E um novo coração tem sede de Deus. Um novo coração tem sede da verdade. E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Amém? Eu sei que a maioria pensa. Talvez até vocês que ergueram as mãos disseram, é possível, mas é muito difícil, pastor. Então eu fiquei pensando. Então nessa nova aliança tem uma coisa muito errada. Esse Deus está pedindo uma coisa para a gente que não dá para fazer. Que Deus é esse? Injusto? Masoquista? Que nos pede coisas impossíveis? E eu me vejo às vezes, esses dias eu falei na escola de líderes, quando eu falo algumas coisas assim, vocês até não falam, mas eu olho no rostinho de vocês.
Só falta você dizer, esse pastor está louco, está pedindo coisa impossível. Mas essa palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Hein? Porque eu digo que quem pensa que viver sem pecar não é possível, torna Deus injusto. Porque essa mesma palavra diz, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Esta palavra diz, sede santos, porque santo é o vosso Pai Celestial. A oração de Jesus intercessória pelos seus discípulos, ele dizia, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra diz que o salário do pecado é a morte. Se você não conseguir vencer o pecado na sua vida, você vai morrer. Mesmo que você aceite Jesus, mas você não está vivendo o benefício da nova aliança. Tem gente que tem uma visão cristã hoje de derrota, de fracasso. Isso é desculpa de uma mensagem fragilizada, de uma ignorância da palavra. Até de algumas canções que a gente canta e cantava na igreja. Às vezes tem coisas que não dá para cantar, irmão. É uma confissão negativa, é uma derrota, é uma desgraça. Tinha um corinho que a gente cantava na igreja há alguns anos. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e tropeça. Pô, peraí. Você não tem um novo coração? A palavra não diz que nós somos mais do que vencedores? A palavra não diz que nós vencemos o pecado não domina mais a gente? O problema é que a gente não tem vergonha na cara. Você não tem disciplina, não vai para a palavra, não vai para a oração, por isso fica tropeçando toda hora. Mas do ponto de vista de Deus, é para a gente ser vencedor. A gente é que tem que tomar vergonha na cara e começar, eu vou para a Bíblia. Eu vou fazer a minha parte da aliança e vou ter um compromisso com Deus. Eu vou ler essa palavra porque nela, ela vai mudar a minha vida. Eu vou depender do Espírito Santo de Deus. E sabe qual é a função do Espírito Santo, amados? É nos convencer do pecado. Porque muitas vezes nós não acreditamos nele. É isso que diz João. Agora, nós temos a palavra que santifica. O sangue do Cordeiro vertido na cruz para nos purificar. Uma aliança selada conosco. Ele tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. O pecado não nos domina mais, a palavra nos santifica. E como lemos ali nos textos, ele nos deu um novo Espírito, o seu Espírito Santo. E nos conduzir em toda a verdade, para nos mostrar, olha, está pecando, vai errar, sai daí, sai daí. Mas muitas vezes a gente não para ouvir. Romanos 6,14 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Antes havia uma preocupação em seguir a lei, eu tenho que obedecer, se eu não obedecer, e agora não sei o quê. Mas agora Deus escreveu essa lei nesse coração de carne e Ele colocou dentro de nós. Nós sabemos quando estamos errados. Nós sabemos quando estamos pecando, porque o Espírito Santo nos convence. A gente sabe. O problema é que às vezes a gente esquece da aliança. E como obstinados que antes tínhamos coração de pedra, não enxergávamos a verdade. Mas nessa nova aliança nós temos esse selo. Deus nos deu um novo coração, amados. Quem tem esse novo coração? Queridos, muitas vezes a gente vê um evangelho muito materialista, muito centrado no homem. Talvez você veio aqui porque quer uma cura. Talvez você veio aqui porque quer uma libertação. Você quer uma resposta. Quem precisa de cura? Levanta a mão, seja sincero. O Senhor diz que não vai. Ou melhor, que Ele jamais deixará de fazer o bem. Aqueles que estão na aliança com Ele. Você precisa de cura? Levanta a sua mão. Eu preciso de cura, Senhor. Ele precisa de solução financeira. Precisa de uma provisão de Deus urgente, que o negócio está apertado. Deus é fiel. Ele é Jeová Jiré. Ele traz à existência o que não existe. Quem está passando opressões, aí uma guerra espiritual está difícil.
o Senhor, Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, envia anjos para te dar vitória. Tu não está sozinho. E seja qual for a tua necessidade aqui, amados, Deus tem resposta para você. Mas mais do que isso, amados, mais do que querer a solução para os nossos problemas, a resposta para as nossas necessidades, eu te chamo esta noite para relembrar da aliança com o Deus Todo-Poderoso, aliança firmada pelo sangue do Cordeiro, mas que você se foque na necessidade que o Pai tem. Da necessidade que Ele tem, é que nós entreguemos o nosso coração para Ele, e que creiamos que recebemos um coração de carne para vencermos o diabo, para vencermos o mundo, para vencermos o pecado. É possível vencer, sim. O diabo quer que você pense que você é fraco. O mundo faz você pensar que você precisa do mundo. O pecado faz nos acreditar que nós somos só carne, mas nós somos espírito. Aleluia! O nosso nome está escrito no livro da vida, e nós não vamos nos deixar escravizar pelos prazeres dessa vida, porque nós entregamos o nosso coração para Ele. A maior necessidade do Senhor nesta aliança é que nós entreguemos o nosso coração e que vivamos nessa aliança. Porque nessa aliança, essa promessa, amados, essa aliança é permanente. Essa aliança nós não vamos como homens poder quebrar, porque é uma aliança inquebrável, porque ela é feita com o sangue do Cordeiro. Ele nos colocou um coração de carne e por isso jamais deixará de fazer o bem a nós. Ele faz com que tenhamos um coração de carne, para que jamais nos desviemos dele. Amém. Queria te convidar a ficar de pé.